Seja bem-vindo ao canal Palavra que Conecta. Hoje é o dia 29 de julho da nossa jornada de leitura da Bíblia em 365 dias. Prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 24, do versículo 1 ao 27. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Zíbia, de Berseba. E Joás fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor todos os dias de Joiada, o sacerdote. Joiada tomou para ele 2 esposas, e ele gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disso que Joás estava disposto a reparar a casa do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: Sai para as cidades de Judá e reúne de todo Israel dinheiro para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano. E vede para que apressais o negócio. Todavia os levitas não se apressaram. E o rei chamou Joiada, o chefe, e disse a ele: Por que não obrigaste os levitas a trazer de Judá e de Jerusalém a coleta, segundo o mandamento de Moisés, o servo do Senhor, e da congregação de Israel para o tabernáculo do testemunho? Porque os filhos de Atalia, aquela mulher iníqua, tinham destruído a casa de Deus, e também todas as coisas dedicadas da casa do Senhor, eles entregaram aos Baalins. E diante da ordem do rei, eles fizeram um baú e o colocaram na parte exterior, junto ao portão da casa do Senhor. E eles fizeram uma proclamação por Judá e Jerusalém, para que trouxessem até o Senhor a coleta que Moisés, o servo de Deus, lançou sobre Israel no deserto. E todos os príncipes e todo o povo regozijaram-se e a trouxeram, e a lançaram dentro do baú até que terminaram. Ora, sucedeu que no momento em que o baú foi trazido para o ofício do rei pelas mãos dos levitas, e vendo que havia muito dinheiro, o escriba do rei e o oficial do sumo sacerdote vinham e esvaziavam o baú, e o tomavam e o carregavam novamente para o seu lugar. Assim faziam dia após dia e recolhiam dinheiro em abundância. E o rei e Joiada o davam aos que faziam a obra do serviço da casa do Senhor e contratavam pedreiros e carpinteiros para repararem a casa do Senhor, e também aos que confeccionavam ferro e bronze para consertar a casa do Senhor. Assim trabalhavam os oficiais e a obra era aperfeiçoada por eles. E eles deixaram a casa de Deus no seu estado e a reforçaram. E quando eles terminaram, trouxeram o restante do dinheiro diante do rei e de Joiada, do qual foram feitos vasos para a casa do Senhor, a saber, vasos tanto para se ministrar como para se oferecer, e colheres e vasos de ouro e prata, e eles ofereceram ofertas queimadas na casa do Senhor continuamente todos os dias de Joiada. Todavia, Joiada ficou velho e cheio de dias quando morreu, e ele tinha 130 anos de idade quando morreu. E eles o sepultaram na cidade de Davi, entre os reis, porque ele havia feito o bem em Israel, tanto para com Deus como para com a sua casa. Ora, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e fizeram reverência ao rei. Então o rei atentou a eles. E eles saíram da casa do Senhor Deus dos seus pais e serviram aos bosques e ídolos. E a ira veio sobre Judá e Jerusalém por causa da sua transgressão. Contudo, ele enviou profetas entre eles para trazê-los de volta ao Senhor, os quais testificaram contra eles, mas eles não quiseram dar ouvidos. E o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, o filho de Joiada, o sacerdote, o qual se pôs de pé acima do povo, e disse-lhes: Assim diz Deus: Por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não podeis prosperar? Porque vós abandonaste o Senhor, ele também vos abandonará. E conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandamento do rei, no átrio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da bondade que Joiada, o seu pai, havia lhe feito, mas matou seu filho.
E quando morreu, ele disse: O Senhor olha por isto e o requererá. E sucedeu no fim do ano que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram para Judá e Jerusalém e destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, e enviaram todo o despojo deles ao rei de Damasco. Porque o exército dos sírios veio com uma pequena companhia de homens, e o Senhor entregou um muito grande exército na sua mão, porque eles haviam abandonado o Senhor Deus dos seus pais. Assim eles executaram juízo contra Joás. E retirando-se dele, pois em grandes enfermidades o deixaram, os seus próprios servos conspiraram contra ele, por causa do sangue dos filhos de Joiada, o sacerdote, e o mataram na sua cama. E ele morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. E estes são os que conspiraram contra ele: Zabade, o filho de Simeate, a Amonita, e Josabade, o filho de Sirite, a Moabita. Ora, quanto a seus filhos e a grandeza do cargo que foi lançado sobre eles, e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos na história do livro dos reis. Em seu lugar reinou seu filho Amazias. Segundo Crônicas, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 28. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jeoadã, de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, mas não com um coração perfeito. Ora, sucedeu, quando o reino lhe foi estabelecido, que ele matou os seus servos que haviam assassinado o rei, o seu pai. Porém, ele não matou os seus filhos, mas fez como está escrito na lei, no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou, dizendo: Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada homem morrerá pelo seu próprio pecado. Além disso, Amazias reuniu Judá e fez deles capitães sobre milhares e capitães sobre centúrias, de acordo com as casas de seus pais, por todo Judá e Benjamim. E ele os enumerou de 20 anos de idade para cima, e neles achou 300.000 homens escolhidos, aptos para sair à guerra, que conseguiam manusear a lança e o escudo. Também de Israel ele contratou 100.000 homens fortes e valentes por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio até ele dizendo: Ó rei, não permitas que o exército de Israel vá contigo, porque o Senhor não está com Israel, a saber, com todos os filhos de Efraim. Porém, se tu quiseres ir, que vá, sede forte para a batalha, Deus te fará tombar diante do inimigo, pois Deus tem poder para socorrer e para lançar por terra. E Amazias disse ao homem de Deus: Mas o que faremos dos 100 talentos os quais dei ao exército de Israel? E o homem de Deus respondeu: O Senhor é capaz de te dar muito mais do que isso. Então Amazias separou o exército que veio até ele de Efraim, para retornar para casa, porquanto a sua ira foi grandemente acendida contra Judá, e eles retornaram para casa em grande ira. E Amazias fortaleceu-se e conduziu o seu povo, e foram até o vale do Sal, e feriram as 10.000 dos filhos de Seir. E outros 10.000 deixados vivos, os filhos de Judá levaram consigo cativos, e os trouxeram até o cume da rocha, e os lançaram abaixo do cume da rocha, para que todos fossem quebrados em pedaços. Porém, os soldados do exército que Amazias enviou de volta, para que não fosse com ele à batalha, caíram sobre a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram 3.000 delas, e tomaram muito despojo. Ora, sucedeu depois que Amazias chegou do massacre dos Edomitas, que ele trouxe os deuses dos filhos de Seir e os ergueu para serem os seus deuses, e se curvou diante deles e queimou incenso a eles. Porquanto a ira do Senhor foi acesa contra Amazias, e ele enviou-lhe um profeta, ao qual ele lhe disse: Por que tens buscado os deuses do povo, os quais não puderam livrar o seu próprio povo da tua mão?
E sucedeu que, enquanto ele lhe falava, o rei disse-lhe: Fizeram-te por conselheiro do rei? Refreia-te. Por que serias tu ferido? Então o profeta refreou-se e disse: Eu sei que Deus determinou te destruir, porque fizeste isto e não atentaste ao meu conselho. Então Amazias, rei de Judá, tomou conselho e enviou Joás, o filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Vem, vejamo-nos face a face. E Joás, o rei de Israel, mandou dizer a Amazias, o rei de Judá: O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Dá a tua filha como esposa para o meu filho. E ali passava um animal selvagem que estava no Líbano e pisoteou o cardo. Tu dizes: Eis que feri os edomitas, e o teu coração exaltou-te a se gloriar. Fica agora em casa. Por que mexerias com a tua dor, para que caias, a saber, tu e Judá contigo? Amazias, porém, não quis ouvir, porque era da vontade de Deus entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porque eles foram atrás dos deuses de Edom. Assim Joás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, se viram face a face em Bet-Semes, o qual pertence a Judá. E Judá foi derrotado diante de Israel, e fugiram cada homem para a sua tenda. E Joás, o rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o trouxe até Jerusalém. E demoliu o muro de Jerusalém, desde o portão de Efraim até o portão do canto, 400 côvados. E ele tomou todo o ouro e a prata e todos os vasos que foram achados na casa de Deus, com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, e também os reféns, e retornou a Samaria. E Amazias, o filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Joás, o filho de Jeoacás, rei de Israel. Ora, o restante dos atos de Amazias, os primeiros e os últimos, não estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel? Ora, desde o tempo em que Amazias se desviou de seguir o Senhor, fizeram conspiração contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Mas enviaram após ele a Laquis e lá o mataram. E o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Judá. Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao 21. Suplico-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois eu digo, pela graça que me é dada, para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros uns dos outros. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, profetizemos segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensinar. Ou o que exorta, na exortação. O que reparte, faça-o com simplicidade. O que governa, com diligência. O que demonstra misericórdia, com alegria. O amor seja sem dimulação. Aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é bom. Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.
Não sejais negligentes nas atividades, ferventes no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Compartindo a necessidade dos santos, sede dados à hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, regozijai-vos com os que se regozijam e chorai com os que choram. Sede do mesmo pensamento uns para com os outros. Não aspireis às coisas altivas, mas condescendem a homens de baixa renda. Não sejais sábios em seus próprios conceitos. Não retribuas a nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Se for possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimenta-o. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não seja vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Salmos capítulo 22, do versículo 19 ao 31. Mas não fiqueis longe de mim, ó Senhor. Ó força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada, meu querido, da força do cão. Salva-me da boca do leão, porque tu me ouviste desde os chifres dos unicórnios. Declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, a semente de Jacó, glorificai-o. E temei-o todos vós, a semente de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição dos aflitos, nem escondeu sua face dele, mas quando clamou a ele, ele ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação, eu pregarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se satisfarão, louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá para sempre. Todos os confins do mundo se lembrarão e se tornarão para o Senhor, e todas as famílias das nações adorarão diante de ti. Porque o reino é do Senhor, e ele é o governante entre as nações. Todos aqueles que forem gordos sobre a terra comerão e adorarão. Todos aqueles que descerem ao pó se curvarão diante dele. E ninguém pode manter viva a sua própria alma. Uma semente o servirá, será contada ao Senhor a cada geração. Eles virão e declararão sua justiça a um povo que vai nascer, que ele fez isso. Provérbios capítulo 20, do versículo 8 ao 10. Um rei que se assenta no trono do juízo dissipa todo o mal com os seus olhos. Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, eu sou puro de meu pecado? Pesos diferentes e medidas diferentes, ambos são igualmente abominação ao Senhor. Chegamos ao final de mais uma leitura. Que a palavra de Deus conduza você a Cristo. Fortaleça a sua fé e transforme sua vida. Obrigado por caminhar conosco nesta jornada da Bíblia em 365 dias. Se esta leitura edificou você, inscreva-se no canal e volte amanhã para continuarmos contemplando Jesus Cristo, o centro de toda a Escritura. Deus o abençoe.